abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez, acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar do 7º princípio fundamental da doutrina espírita, que é o princípio da lei de causa e efeito. Para que nós possamos compreender melhor esta lei de causa e efeito, nós vamos buscar o nosso aprendizado lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Kardec fez a seguinte indagação: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Criados bons e outros maus? Aí eles esclareceram o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, segundo nos ensina a doutrina espírita, um dia nós fomos criados iguais a todos os demais seres foram criados, simples e ignorantes. Não há, portanto, filhos privilegiados na criação divina. A gente sabe que a teologia tradicional, ela diz que o ser humano é criado exatamente no momento do seu nascimento, ou pelo menos da sua concepção para o seu nascimento. A partir dali. Então, ele não tem um passado, ele não tem uma história construída até ali. Dessa forma, ficaria difícil se explicar a justiça divina com as diferenças que se estabelecem entre as pessoas logo ao nascer. Umas nascem sadias, outras enfermas, umas ricas, outras pobres, umas bonitas, outras feias. As diferenças são inúmeras. E se não há um passado construído por cada um que justifique essas diferenças, onde estaria aí a justiça divina? Por isso vem a doutrina espírita e nos explica aqui na questão 115, que ao nascer, que ao ser criados, somos criados em espíritos, todos iguais, simples e ignorantes, e saímos numa jornada, numa caminhada de aprendizado. Nesta caminhada nós vamos fazendo escolhas, temos a liberdade ou o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Vou por ali, vou por aqui, vou agir desta ou daquela maneira. É a escolha de cada um no seu dia a dia. E aí, quando a pessoa nasce, nas suas diversas reencarnações, porque o espírito ele vem construindo uma história, nasce na Terra, tem uma vida, desencarna ou morre, vive no mundo espiritual durante algum tempo, depois renasce novamente, constrói mais um pouco, e assim vai indo. Depois de inúmeras reencarnações, ele vem e nasce hoje. Traz algumas enfermidades, traz algumas dificuldades. Elas são frutos de quê? São frutos da história que ele construiu no passado, das suas necessidades de aprendizado, dos débitos que ele contraiu com relação à lei divina e que ele busca resgatar hoje, enfrentando essas dificuldades que a nova existência na carne vai lhes trazer. Uma determinada enfermidade, uma condição social menos favorável, enfim, qualquer dificuldade vai se transformar em uma lição de aprendizado para aquele espírito. E cada um de nós nasce exatamente nas condições de que necessitamos para o aprendizado daquilo que nós erramos lá atrás. Como na nossa caminhada tivemos a possibilidade de liberdade de escolhas, caminhamos por jornadas diferentes, por escolha nossa, então as nossas necessidades de aprendizado são diferentes. Por isso, então, a diferença das pessoas, das condições pessoais de cada um ao nascer. E assim, a justiça divina fica muito bem explicada dessa forma. Então, se nós temos esta liberdade na escolha, nós temos também os méritos pelas boas escolhas que fizemos, mas temos as responsabilidades pelas más escolhas, quando nós buscamos prejudicar o próximo para ganhar uma vantagem aqui, ali, acolá, sem nos preocuparmos com a ética, com os ensinamentos do Cristo na convivência do cotidiano, certamente nós vamos ter que enfrentar algumas dificuldades para aprender a não errar mais, para aprender que temos que seguir
tendo como modelo de vida Jesus Cristo. Esse é o nosso modelo. Aquilo que ele nos ensinou é o modelo. E para isso é que se estuda a lei de causa e efeito. Ou seja, a causa é a minha escolha lá no passado. A boa escolha que vai me trazer o efeito, que é a consequência boa. Então, se é boa escolha, eu plantei uma boa árvore, eu vou colher bons frutos. Se eu fiz o bem para o próximo, eu vou ter uma oportunidade melhor na vida, vou adquirir alguma felicidade, alguma alegria. Mas as minhas escolhas negativas, ruins, as minhas más escolhas vão trazer igualmente consequências negativas e ruins. Se eu plantei uma árvore ruim, eu vou colher maus frutos, frutos amargos, e eu vou ter que sorvê-los. Se eu prejudiquei o meu irmão lá atrás, eu vou ter que passar pela dificuldade que eu impus a ele para aprender a não fazer mais isso. Então a lei de causa e efeito não é uma questão de pecado e castigo. Não é que Deus castiga, é que na nossa jornada, na nossa caminhada evolutiva de aprendizado para adquirirmos a perfeição e a felicidade um dia, nós vamos passando por esta caminhada de aprendizado da lei do amor. E quando nos equivocamos, nós vamos passando por lições que vão nos ensinar a não nos equivocar mais, a fazer diferente, a fazer melhor quando a vida nos trouxer uma situação semelhante para que nós possamos vivenciar. Aí na questão 964 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Deus? E os Espíritos respondem assim: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Não. Ele traçou um limite, Deus traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes até a morte são consequência dos excessos que o ser humano comete. E aí está a punição. É o resultado da infração da lei. E assim é tudo. Nos responderam os Espíritos. Então, a gente imagina que a gente vai viver. E quando a gente morrer, a gente vai estar diante de um tribunal e vai ter lá um juiz togado com sua toga e vai ler os nossos erros e vai nos impor esta ou aquela punição. Não é assim que funciona a lei divina. Existe uma lei que nos dá o limite ético, de amor cristão, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que devemos amar ao outro, que devemos fazer pelo outro só aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse por nós, que aquele que nos bater em uma das faces devemos oferecer a outra. São os limites que a lei divina nos impõe e que nós conhecemos. E quando nós vamos além desses limites da lei divina, quando os nossos atos são em detrimento do próximo, em prejuízo do próximo, não tem um julgamento, é a nossa consciência que nos julga. E aí vem a lei de causa e efeito. Nós é que vamos nos cobrar. Então não é uma questão de pecado e castigo. Por isso que muitas vezes acontece de a gente ver pessoas, conhecer pessoas, é comum a gente conhecer pessoas que vivem passando a perna nos outros, querendo, em prejuízo dos outros, em detrimento dos outros, construir uma carreira profissional, buscar o bem apenas para si, seja riqueza, seja qualquer outra situação benigna para si, não se preocupando se para conquistar isso ele vai prejudicar esse ou aquele, quem quer que seja. E às vezes a gente vê que essas pessoas aqui entre nós, na sociedade humana, parecem que se dão bem, parecem que crescem, evoluem, e a lei divina nunca alcança essas pessoas na nossa visão limitada. E também, muitas vezes, nós conhecemos pessoas que são aquelas pessoas que passam por dificuldades na vida, mas são pessoas boas, que jamais pensam duas vezes para ajudar o semelhante, para tirar a própria roupa para doar ao semelhante, aquelas pessoas que são queridas em sociedade e que mesmo assim, aparentemente, são sempre postas à prova. Sempre uma dificuldade nova, uma traição, uma enfermidade nova, trazendo novas dores e novos sofrimentos. E fala, poxa, mas onde está aí a justiça divina?
Isso acontece porque a justiça divina é diferente da justiça humana. A justiça humana, a pessoa errou, tem lá estabelecido num código penal. Você fez algo em detrimento da lei e vai pagar uma pena de X tempo, ou de tal tamanho. Você foi, cumpriu aquela pena, está resolvido. Ninguém te pergunta se você aprendeu, deixou de aprender, se você conformou com a pena ou não conformou. Ponto, está resolvido a questão. A justiça divina ela não tem essa preocupação retributiva, de retribuir o mal pelo mal. Fez o mal, vai passar por o mal também. Não é essa a questão. Por isso que a gente fala que não é uma questão de pecado e castigo, a lei de causa e efeito. É uma questão de que você errou por ignorar. Então você vai passar por uma dificuldade como um instrumento da lei divina para aprender. Mas não adianta você dar uma lição própria dos cursos de engenharia para o aluno que está iniciando lá no ensino fundamental. Por melhor que seja o professor, ele não vai compreender. Aquilo não vai acrescentar nada no seu aprendizado neste momento. Ele vai ter que passar pelas primeiras lições, aprender a ler, escrever, passar por vários anos de aprendizado até chegar nos bancos universitários. E lá ele estará em condições de compreender e apreender esta lição da engenharia. Assim é para o espírito. Muitas vezes aquele que está errando, passando a perna em todo mundo e mesmo assim aparentemente a lei divina não alcança, é porque ele sequer tem nesse momento condições de compreender o erro que ele está cometendo. Por isso ainda não vem uma punição neste momento, porque não há uma punição. O que há é uma dificuldade como lição de aprendizado para aquele ser. Então, se ele ainda não tem a consciência do erro, se ele não tem uma condição de aprender com a dificuldade que a vida possa lhe impor, não existe razão para essa dificuldade vir neste momento. Mas algum momento virá, com certeza. Dizem alguns, a lei divina tarda, mas não falha. Ela não tarda e também não falha. Ela vem no momento certo para cada um. Ela vem no momento que aquele ser está em condições de aprender com ela o que precisa de aprender para conquistar a sua evolução. Agora, aquele irmãozinho que parece que é bonzinho, que trata todo mundo com o maior carinho, com o maior amor, que distribui amor para aqueles que convivem com ele, e mesmo assim parece que a dor está vindo, é porque ele tem erros do passado. E hoje ele já está em condições de compreender os seus erros e de aprender com as dificuldades que a vida está trazendo. Essas dificuldades não se traduzem em uma punição, mas um instrumento de evolução. Enfrentando bem essas dificuldades, mais ainda ele vai aprender e crescer na sua jornada evolutiva. Esta é a lei de causa e efeito. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 27, diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Portanto, cada um de nós receberá segundo as obras. Esta é a lei de causa e efeito. Num outro momento, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 14, está a seguinte lição. Depois, Jesus encontrou no templo, foi logo após ele curar um paralítico, né? Jesus foi lá, teve um momento de cura do paralítico, e no momento seguinte, vem João relatando. Depois Jesus encontrou esse ex-paralítico no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então está aí a lei de causa e efeito. Ele está são porque, em tese, ele já aprendeu. Mas se ele mostrar que não aprendeu, a lei divina vai vir novamente trazer as lições que podem vir em formas de uma dificuldade, no caso dele era uma paralisia, uma enfermidade grave no corpo, para que ele possa aprender aquilo que não tinha aprendido. Sempre que Jesus curava, ele dizia duas frases estão presentes em quase todo o Evangelho. A primeira, não peques mais. Por que isso? Porque a pessoa passa por determinada dificuldade, no caso aqui do Evangelho, quase sempre era uma enfermidade, era uma cegueira, uma paralisia, uma lepra, uma enfermidade qualquer, e às vezes uma condição moral.
né? Tem lá a mulher adúltera que foi pega em adultério com outro. Depois que Jesus conseguiu, né, que eles não a apedrejassem, ele disse, então vá, minha filha, mas não peques mais. Porque toda a dificuldade que nós enfrentamos em razão dos nossos erros, elas enfrentamos em razão da lei de causa e efeito. Portanto, se a gente não errar mais, não teremos mais necessidade de passar qualquer dificuldade. Então, essa é a justificativa de Jesus. Vai e não peques mais. Porque se você não pecar mais, você não vai enfrentar novamente dificuldades semelhantes. E a outra frase que Jesus sempre falava era: a tua fé te curou. Por que a tua fé te curou? Jesus, quando esteve entre nós, ele curou muitos. O Evangelho nos traz notícia de muitas curas que Jesus curou. Mas ele não curou todos que foram até ele buscar a cura. Por quê? Porque a enfermidade de cada um era naquela época e é até hoje um instrumento de aprendizado para aquela criatura. Ora, aqueles que acorreram até ele buscando a cura, mas que ainda não haviam aprendido daquela lição, o que aquela lição deveria lhes ensinar, eles não poderiam ser curados. Porque para a realidade espiritual, curá-los seria um ato de desamor, porque eles precisavam daquela lição para evoluírem enquanto espíritos. Então, esta é a questão que Jesus falava para todos nós. A tua fé te curou. Porque quando você tem fé, porque você já adquiriu a consciência, é porque você já aprendeu a lição. E se você já aprendeu a lição, você não tem mais necessidade da dor, da lição divina que vai lhe trazer esse aprendizado. Você pode ser curado. Então esta é a lei de causa e efeito. Ela existe em razão da lei do livre-arbítrio. Eu posso escolher qualquer ato, qualquer conduta, qualquer situação na vida. Tenho liberdade para isso. Mas eu receberei os méritos das minhas boas escolhas, mas serei responsável pelas más escolhas que fizer. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.